Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao 21º webinar de capacitação organizado pela ANA. Hoje é um webinar um pouco diferente, nós vamos lançar as trilhas de aprendizagem voltadas aos comitês de bacia e conselhos de recursos hídricos. E, lógico, aproveitar aí a presença dos nossos debatedores, fazer um bate-papo sobre esse tema. Eu me chamo Volney Zanardi, sou coordenador de instâncias colegiadas do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e vou fazer a moderação deste evento de capacitação. Nossos convidados, dois ilustres convidados, todos que operam essa área da capacitação com certeza conhecem. O primeiro é a Soraya Modaelli e também o Luiz Gustavo Miranda Mello. A Soraya Modaelli, ela é engenheira civil, com pós-graduação em Planejamento e Gestão de Bacias Hidrográficas, também é bacharel em Comunicação Social e Administração de Empresas. É secretária executiva do Comitê de Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema, em São Paulo, e secretária adjunta do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema. A Soraya também é membro da Câmara Técnica de Educação, Informação, Ciência e Tecnologia dos Conselhos Estadual e Nacional de Recursos Hídricos e é secretária executiva da Rede Brasil de Organismos de Bacias, a REBOP. Também já vou apresentar o nosso segundo debatedor, que é o Luiz Gustavo Miranda Mello. O Luiz Gustavo Miranda Mello é oceanógrafo, mestre em aquicultura, ele é especialista em pedagogia da cooperação, especialista em recursos hídricos da ANA, da carreira especialista em recursos hídricos desde 2003, e também já ocupou a função aí de gerente de capacitação na ANA. Atualmente, ele trabalha na coordenação que apoia os comitês de bacia hidrográfica. Bom, nosso evento ele terá 1 hora de duração, e o formato consiste, então, num bate-papo com nossos convidados, abordando questões relevantes sobre as trilhas de aprendizagem e desafios e outras oportunidades da capacitação no Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Então, após 30 minutos, que é mais ou menos o que nós estamos estimando aí, essa parte inicial aí de apresentação e dos nossos debatedores, nós vamos ter aí um espaço de 30 minutos, mais ou menos, para atender as perguntas da audiência. Então, essa vamos dizer assim, a ideia desse evento de hoje, Ele tem essa particularidade aí, que é um webinar um pouquinho diferente, porque traz essa questão do lançamento dessa ferramenta que nós estamos denominando de trilhas de capacitação para os comitês de bacia e os conselhos de recursos hídricos. E eu acho que não é necessário, talvez, enfatizar para todos, que todos já sabem a importância da capacitação dentro da perspectiva da implementação da nossa Política Nacional de Recursos Hídricos. Nós temos uma política que é implementada com sistema, são vários atores nos mais diversos âmbitos, esferas de governo, nós temos a sociedade civil, nós temos usuários, nós temos uma série de atores que participam desse processo, e nós temos uma discussão de como esses atores eles têm papéis a cumprir, nós temos questões relacionadas especificamente ao papel dos comitês, a função deliberativa, as funções consultivas, nós temos questões relacionadas de uma forma muito geral aí, a essa necessidade de entender todo esse sistema para trabalhar essa visão de articulação, os papéis, eles dialogam muito uma questão de capacidade, a ANA já há vários anos, ela tem essa tradição, uma coordenação específica de capacitação que tem trabalhado, uma estratégia de capacitação para o Sistema Nacional de Gerenciamento, hoje nós temos aí o Luiz já foi coordenador da área, hoje quem coordena é a nossa colega Renata. Então, esse trabalho é um trabalho muito importante para que a gente consiga fazer uma adequada implementação da política nacional. Nós temos ainda outras questões que essas trilhas podem ajudar. Nós temos, por exemplo, nós temos 2 grandes projetos, aí, o Procomitês e o Progestão, 2 grandes programas. Só o Procomitês, por exemplo, trabalha com cerca de 190 comitês de bacia estaduais
no país como um todo, envolvendo mais de 6 mil membros. Pessoal que está em constante, né, processo de capacitação, e são processos que precisam estar sempre atualizados. Nós temos também o Progestão, que tem todo um trabalho com os órgãos gestores estaduais, que envolve mais uma quantidade muito grande de atores, e todos esses são atores que dialogam diretamente, não só com o processo, né, de execução da política, de execução das trilhas, né, hoje nós vamos ter o Luiz apresentando a trilha, mas nós vamos ter um trabalho também de construção de novas trilhas, né, e eu acho que esse vai ser um trabalho muito bonito aí, de que nós vamos conduzir, né, com uma visão não só de curto prazo, mas também mais de médio e longo prazo, porque a capacitação ela é fundamental para a gente conseguir implementar a política nacional. Então, feita essa rápida introdução, vamos passar para quem realmente entende do assunto, né, que é a Soraya, e eu queria pedir, então, para ela fazer o uso da palavra aí em torno de 10 minutos, Soraya, por favor. Né? Então, boa tarde a todos, boa tarde, Vonei, em especial aos comitês de bacias, aos fóruns de comitês que foram convidados para acompanhar esse webinar. Capacitação, Vonei, foi o tema da primeira webinar que a Ana realizou, né, em abril deste ano, e dada a sua importância, eu tive a oportunidade de participar junto com a Renata Maranhão, e a gente tinha o desafio de falar um pouco do que tinha disponível no sistema para os comitês de bacias. Eu acho que vale a pena a gente resgatar um pouco, né? Na oportunidade, nós falamos que os comitês têm trabalhado a capacitação, ainda um pouco de forma descoordenada, isolada, mas aí, como você ressaltou, o Procomitês agora, que tem nas suas metas a elaboração dos planos de capacitação, está fazendo com que os comitês trabalhem aí por estado na elaboração dos seus planos, os conselhos estaduais também pelo Progestão. Um outro destaque que nós demos também nesse primeiro webinar foi para os cursos à distância que são oferecidos pela ANA, que estão sendo extremamente relevantes aí para a qualificação daqueles entes do sistema que atuam tanto nos comitês como nos conselhos estaduais. Tem a vantagem de que muitas pessoas podem participar e ter acesso a esses conteúdos. Importante também que a Renata destacou que todos esses materiais, todas essas oportunidades de capacitação que estão disponíveis, elas podem ser desenvolvidas de forma integrada e articulada entre a ANA e os comitês de bacias, como por exemplo, a formação de turmas específicas para um comitê. Nós, por exemplo, aqui no Paranapanema, estávamos iniciando a discussão do plano de recursos hídricos, fechamos uma turma para os nossos membros que participaram, então, unindo esforços aí no desenvolvimento de capacitações. Como você ressaltou bem, esse webinar é diferente, eu creio que o lançamento das trilhas, ela é uma nova oportunidade, mas também uma oportunidade diferente, em que nós vamos ter condições aí de trilhar o nosso caminho de acordo com a nossa necessidade. E aí, pensando nessas trilhas, né, eu queria pontuar alguns desafios que nós estamos enfrentando aí pelos comitês e que eu tenho certeza que as trilhas vão poder contribuir. O primeiro destaque que eu queria fazer é sobre as entregas, né? O que o comitê deve entregar à sociedade, né? Nós que atuamos aí na gestão de recursos hídricos, em especial nos comitês, nós sabemos que os comitês de bacias, além do aspecto técnico, eles são, antes de tudo, uma instância de articulação na bacia hidrográfica, uma instância política. E dentro das suas atribuições, ele tem como um dos principais instrumentos de deliberação o plano de recursos hídricos, ou como alguns chamam, o plano de bacia. Então, é atribuição do comitê pactuar fortemente e aprovar esse plano de bacia, que vai ser o instrumento que vai orientar os usos, definir prioridades, metas a serem implementadas. O comitê também tem que deliberar sobre os mecanismos de cobrança pelo uso da água e a aplicação desses recursos arrecadados. Então, com base no plano de recursos hídricos que o comitê aprova, os recursos que vão vir arrecadados da cobrança vão ser investidos naquelas ações prioritárias que o comitê julgou serem importantes.
Uma outra atribuição que eu destaco, que creio que as trilhas vão nos ajudar bastante, é o papel fundamental que o comitê tem exercido na mediação de conflitos que estão cada vez mais frequentes no dia a dia aí dos colegiados. Nós aqui no Paranapanema nunca imaginávamos que teríamos aí uma crise nos reservatórios de geração de energia elétrica. Então, o comitê está sendo demandado, o comitê solicitou à ANA a instituição de uma sala de crise. Então, esses conflitos pelo uso da água estão cada vez mais frequentes na agenda do comitê, o que torna, então, o papel do comitê complexo, né? E se nós não tivermos aí as informações técnicas e os processos necessários, será muito difícil o comitê ter aí a deliberação, a tomada de decisão. Também é muito importante, nesse contexto das atribuições, que os entes atuem em cooperação, que o comitê consiga fazer essa articulação e que eles tenham as competências técnicas e habilidades adequadas para subsidiar, então, as deliberações do comitê. Uma outra questão que eu gostaria de ressaltar é a questão da dominialidade das nossas águas, né? Nós temos 2 domínios no Brasil, da União e dos estados e do Distrito Federal, ou seja, nós estamos falando de 28 sistemas de gerenciamento que possuem a mesma missão institucional e são interdependentes, porque nós estamos falando da bacia hidrográfica como unidade de gestão, de um processo de integração federativa. São mais de 230 comitês de bacias em rio de domínio dos estados e 10 em comitês de rios de domínio da União, onde a bacia é compartilhada entre os estados e a União. Segundo dados da ANA, né, cerca de 75% da superfície do Brasil é constituída por bacias interestaduais com recursos hídricos compartilhados. Então, a integração dos comitês que atuam nessas bacias, a pactuação e a articulação das políticas de recursos hídricos é imprescindível. Nesse contexto, os comitês interestaduais ou federais, como muita gente costuma chamar, têm assumido esse papel integrador. Nós costumamos dizer que são comitês de integração, que pressupõem o compartilhamento do poder e das responsabilidades sobre os usos da água. Na bacia hidrográfica do Rio São Francisco, para vocês terem uma ideia, são 504 municípios, 7 estados e 18 comitês afluentes. Já na bacia do Comitê do Grande, são 3 estados e 13 comitês afluentes. Nós aqui no Paranapanema, que é o rio que une o estado de São Paulo ao Paraná, nós temos 6 comitês afluentes, 3 em São Paulo, 3 no Paraná, e o Comitê da CALE. Então, estamos falando na bacia hidrográfica de 7 comitês. E quando nós iniciamos a elaboração do nosso plano, o PIR Paranapanema, nós tínhamos certeza que o plano tinha que ter o recorte da bacia hidrográfica. Então, todo o processo de pactuação, de organização, de aprovação do plano envolveu os 7 comitês. Então, o plano do Paranapanema, ele é um plano acordado e pactuado com os 7 comitês. Então, o que nós aprendemos na prática é que se não houver articulação entre os comitês interestaduais e os comitês estaduais, os planos podem ser ineficientes e a gestão integrada na bacia hidrográfica muito provavelmente não se concretiza. Quanto aos comitês dos rios de domínio do Estado, é importante também a gente lembrar que nós temos colegiados e estados que estão em pleno funcionamento, com os instrumentos já em fase final de implementação, mas, por outro lado, muitos colegiados que se encontram ainda em fase inicial do processo, que ainda precisam de uma capacitação mais básica para entender o que é o sistema, como é que os comitês funcionam, como é que eles deliberam. Um outro aspecto relevante também é que o nosso sistema tem uma alta rotatividade de pessoas que entram no sistema, ficam 1 mandato, 2 mandatos e depois saem. Então, nós sempre temos membros novos atuando nos comitês, nos conselhos, que chegam sem ao menos saber como é que se dá uma deliberação do comitê. Temos membros novos em câmaras técnicas, em grupos de trabalho que precisam de capacitação. Por todas essas questões aí pontuadas e outras tantas que a gente não vai ter tempo aqui para pontuar,
A capacitação, ela tem que considerar essa realidade das bacias hidrográficas, desses sistemas, ela tem que ser contínua, porque nós sempre vamos ter pessoas aí iniciando o ciclo, ela tem que ser dinâmica, para que essas ações realmente tenham um impacto relevante na gestão dos recursos hídricos. Nós temos constatado aqui no Paranapanema, anualmente nós realizamos um encontro de integração dos 7 comitês, onde fazemos a integração dos procedimentos das secretarias executivas, das câmaras técnicas. Então, nós estamos percebendo que os processos formativos, eles são fundamentais para o desenvolvimento de uma visão estratégica, da relação federativa e do conceito da bacia hidrográfica. Ainda falando rapidamente aqui dos desafios e oportunidades, né, eu acho que é importante destacar, a ANA, desde 2015, quando coordenou o programa Desenvolve RH, tem trabalhado a capacitação por gestão de competências, né, que vem contribuir para o desenvolvimento das habilidades e atitudes de cada ente do sistema, para que eles possam atuar plenamente nas suas representações, seja no plenário do comitê ou de um conselho, seja nas instâncias consultivas, câmaras técnicas, grupos de trabalho, ou ainda nos órgãos gestores. Mas por que eu estou falando, então, da capacitação por gestão de competências? Porque essas ideias estão na base das trilhas de aprendizagem, daí a importância do lançamento que a ANA vai fazer hoje para todo o sistema. Essas trilhas, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco, elas propõem aos entes do sistema percursos e materiais educativos onde eu tenho autonomia de escolher o caminho que eu quero seguir, de acordo com a minha necessidade, com o meu perfil profissional. Como vocês vão ver, é uma ferramenta dinâmica e que vai ser fundamental para o fortalecimento dos comitês, em especial dos técnicos que apoiam os sistemas de gerenciamento. Eu não tenho dúvidas que essas trilhas vêm aí como uma grande oportunidade para qualificar também os diálogos e a tomada de decisão pelos comitês e conselhos estaduais. Eu vou parar por aqui, eu estou bastante ansiosa para ver a apresentação do Luiz, para já saber qual é a trilha que eu vou percorrer, então eu agradeço e fico aqui à disposição, Vonei. Obrigado, Surai. É muito importante essa tua fala aí, trazendo esse contexto geral, né, da importância da capacitação e justamente desses desafios que não são pequenos, né, e também das oportunidades que nós temos aí para essa agenda. E a ideia agora, justamente nesse momento que a gente vai fazer esse lançamento da trilha, né, é explorar agora essas oportunidades, né, e vamos enfrentar esses desafios. Então, eu queria passar a palavra para o Luiz, que vai aí apresentar um trabalho que já vem sendo construído há um bom tempo, né, pela ANA, pela área de capacitação da ANA, em articulação com a área de apoio de comitês. Luiz, por favor. Boa tarde, então. Realmente gostaria de começar, então, agradecendo justamente, né, a todos e todas que participaram desse processo, né? A gente vem trabalhando com capacitação para gestão de recursos hídricos na ANA desde 2001, e essa experiência que a gente foi acumulando e aprendendo junto, né, no contato com os diversos comitês, os órgãos gestores estaduais, e vendo as diferentes experiências, né, que foram sendo desenvolvidas na gestão em vários lugares do país, é que permite com que a gente possa ter hoje a apresentação dessas trilhas que elas consolidam e integram essa experiência. A ideia de uma trilha de aprendizagem é muito simples. Ela é uma forma de apresentar visualmente materiais, cursos, livros, informações relevantes para que uma pessoa interessada no tema possa aprender e conhecer mais sobre aquilo, desenvolver habilidades e atitudes e também o conhecimento teórico para atuar em alguma atividade, para exercer uma função dentro, por exemplo, de um sistema, de uma empresa, de uma instituição. Então, a ideia da trilha é poder mostrar isso visualmente,
dando autonomia para que a pessoa também possa escolher, inclusive, às vezes, o tipo de aprendizagem que ela quer ter, porque muitas vezes a gente pode apresentar o mesmo conteúdo em formato de curso ou de livro, por exemplo, né? Então, a gente respeita a forma como as pessoas preferem aprender, sempre que possível, e também guia o interessado, a interessada, para que ela se posicione ali e identifique o que ela precisa. Então, essa questão de apresentar visualmente as oportunidades de aprendizado é muito importante, porque faz com que esse processo tenha uma orientação, ao mesmo tempo que possibilita escolhas por parte do interessado. Eu vou começar mostrando aqui, eu vou compartilhar a tela e começar mostrando como é que é visualmente uma trilha. E aí, só para a gente começar do começo, então. Essas trilhas elas vão estar disponibilizadas aqui na página inicial de capacitação da ANA. Vocês podem ver que aqui tem a trilha de aprendizagem, comitês de bacias hidrográficas e conselho de recursos hídricos, e também já temos uma trilha para a segurança de barragens. A gente vai, então, percorrer hoje para mostrar essa primeira trilha que a gente finalizou. Foi um processo de vários meses para organizar isso tudo. Mas aí, então, a ideia da trilha é que a gente tenha essa apresentação visual para que os interessados possam percorrer seu próprio caminho de capacitação. Esse processo é muito importante porque a gente sabe, né, que todo mundo vem com suas histórias de vida, suas bagagens, suas formações para a gestão de recursos hídricos, mas a gestão de recursos hídricos demanda conhecimentos muito específicos. Então, o foco da trilha é sempre um conhecimento, uma habilidade, uma entrega que é necessária para a atuação na gestão de recursos hídricos. Isso eu estou falando, né, claro, das trilhas que a ANA está preparando. No caso das trilhas para comitês, a gente mostra também aqui uma característica importante das trilhas de aprendizagem geral, que é o fato de que nós temos sempre a trilha voltada para públicos específicos, porque públicos diferentes demandam capacitações e materiais com características próprias. Então, as trilhas, na hora que a gente começa a explorar esses caminhos e vendo as possibilidades de capacitação, é interessante a gente saber em que ponto a gente está e que funções a gente exerce ou quais são os nossos interesses. No caso dessa nossa trilha, nós temos 4 caminhos básicos. Um primeiro caminho, que é para quem ainda não conhece ou quer começar a entender como é que funciona essa questão da gestão de recursos hídricos e dos comitês de bacia, que é essa primeira trilha aqui. É uma trilha mais curta e introdutória. A segunda trilha já é um pouco mais elaborada, que é para quem já quer atuar ou já atua com os comitês de bacia. Eu vou mostrá-la mais detalhadamente depois. E tem também essa outra trilha aqui, que é para conselhos, que para quem quer conhecer um pouco mais sobre os conselhos de recursos hídricos. E a quarta trilha são para os técnicos, seja de secretaria executiva, de entidades delegatárias de agência de bacia e também dos órgãos gestores estaduais que trabalham com os comitês de bacia. Eu vou começar mostrando aqui a trilha introdutória, que é como o que faz um comitê de bacia. A gente começa com 2 vídeos básicos, né, falando sobre a gestão de recursos hídricos e sobre a gestão da água. E aqui é interessante vocês verem que essa trilha ela é bem curta, mas na ideia de que você
o interessado veja aqui as possibilidades. Então, a gente tem, por exemplo, um curso à distância sem tutoria, né, que é o curso de comitê de bacilo, que é o que faz. Tem diversos vídeos falando sobre os instrumentos de gestão. Então, essa seria uma primeira orientação geral para quem quer entender o que faz um comitê. E aí, no caso, a trilha, ela possibilita que você acesse diretamente o material. Então, assim, você clica nos links e vai para o... E você vai acessando o vídeo diretamente no repositório da Ana. É importante ver que vários desses materiais já existiam, né, já existem no repositório. Agora, a ideia da trilha é dar uma orientação para que a pessoa possa percorrer esse material e fazer os cursos, e assistir aos vídeos, e ler os materiais, de uma maneira que ela vá construindo o conhecimento aos poucos. Então, aqui também, finalizando aqui essa parte da trilha introdutória, né, a gente... Aqui na primeira tela tem um curso básico sobre atribuições de comitê, os vídeos sobre instrumentos de gestão, e aqui, então, mais uma tela com informações adicionais, por exemplo, sobre a página de comitês da Ana. Mas também com alguns cursos adicionais, como, por exemplo, o curso de Introdução à Gestão Participativa. Então, a pessoa vai percorrendo um caminho, e aí, é claro, se ela entra na trilha e vê que já fez algum curso ou que já conhece algum tema, ela pode passar direto e também acessar diretamente o que ela acha que falta fazer. É interessante também mostrar que nesse processo aí a gente identifica o que a gente... A gente precisa produzir mais materiais e desenvolver alguns cursos, por exemplo, para conselhos de recursos hídricos. A gente tem, tirando essas referências aqui de materiais e normativos, a gente tem muito pouca coisa sobre conselhos. E aí eu passo aqui para a trilha específica para membros de comitês. E aí, como a Soraya comentou anteriormente, a gente sempre procura dar um foco de aprendizagem nas trilhas a partir das entregas pelas quais cada ente do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos é responsável. Então, a capacitação aqui mostrada, oferecida para membros de comitê, ela está relacionada às entregas que um comitê tem que ter. E essas entregas, elas estão, mais ou menos, são níveis diferentes, mas que um está dentro do outro. O nível 1, que a gente entende, né, como sendo a etapa de instalação e início de funcionamento de um comitê, tem entregas relacionadas a esse processo de instalação e funcionamento, e as primeiras entregas relacionadas também à capacitação e comunicação e participação social, principalmente voltadas para mobilização, né, para a participação no comitê, e as primeiras mediações e arbitragens de conflitos. O nível 2 aqui já são conhecimentos para quando o comitê começa a elaborar ou já está desenvolvendo o plano de recursos hídricos dele. Então, a gente foca a capacitação para que os membros do comitê tenham condições de analisar, discutir esses processos relacionados ao plano. E, finalmente, o nível 3 aqui já é quando o comitê está discutindo ou já implantou a cobrança pelo uso de recursos hídricos, que são conhecimentos e demandas já diferentes também. É claro que também, a gente sempre espera uma renovação
de membros de comitê, entrada de novas pessoas, e essas fases aqui tem um ciclo. Então, né, mesmo no nível 3, sempre vai ser importante a capacitação, a discussão sobre mediação de conflitos, sobre funcionamento mesmo do comitê e atribuições dele. E a gente também oferece nessa trilha um nível a mais, que seria um de para avaliação da gestão. E percorrendo essa trilha, no nível 1, a gente tem, então, uma série de cursos e vídeos aqui para começar a entender o funcionamento do comitê. Eu destaco aqui o curso à distância sobre comitês de bacia, práticas e procedimentos. O curso, no caso aqui, sobre metodologias de participação social. A introdução à gestão participativa também é importante nesse nível 1. E também um curso novo que a gente está oferecendo agora, que é o curso à distância com tutoria sobre gestão de conflitos pelo uso da água. E aí eu destaco que a gente vai oferecer várias turmas desse curso agora no final do ano e início do ano que vem. E então a gente vai entrar em contato com os comitês e com os estados para participação nesse curso. E além dos cursos, como eu falei, né, é importante que a trilha ela trabalha apresentando materiais, né, vídeos e links para documentos e materiais de leitura. O nível 2 aqui, como eu falei, a gente tem cursos e materiais referentes já à questão dos planos de recursos hídricos. E aí já tem, né, até pela quantidade de entregas, já que o comitê passa a se responsabilizar, tem um pouco mais de materiais aqui também de cursos. E aqui já no nível 3, que seria o nível já de discussão sobre cobrança, ou já com a cobrança instalada, a gente propõe também algumas capacitações relacionadas a isso, né? E como a gente fala que no processo de gestão de recursos hídricos, o conhecimento teórico é importante, mas ele está longe de ser o suficiente, né? Então a gente considera que são muito importantes capacitações como oficinas, seminários, que estão previstos aqui na trilha também, para justamente compartilhar experiências, desenvolver, né, habilidades e praticar alguns processos. E finalmente, aqui tem a última trilha aqui que está relacionada que ela foi desenvolvida se pensando nas pessoas que trabalham apoiando os comitês, sejam os escritórios de apoio, né, essas secretarias executivas, as entidades delegatárias de agência de bacia e os técnicos de órgãos gestores estaduais. E aqui também, né, então a gente tem para escritórios de apoio muita coisa relacionada a curso, a oficinas e processos aí de prestação de contas, a parte administrativa, e os técnicos de órgãos gestores também essa questão de gestão de conflitos e também de apoio ao funcionamento dos comitês. Eu só gostaria de destacar que o que a gente apresenta aqui como uma trilha, ela oferece os materiais e cursos que a ANA disponibiliza, né? Agora, a gente sabe que isso não esgota a demanda e as necessidades aí de capacitação, né? Mas a gente espera que essa trilha, ela seja um roteiro básico que a gente possa compartilhar e utilizar. Todos os materiais e cursos aqui, a não ser quando eles estão indicados aqui como em desenvolvimento, mas todos eles já são disponíveis.
eles podem não estar disponíveis no momento, por exemplo, um curso presencial, em que a gente até por questões da pandemia, a gente está impossibilitado de oferecer no momento, mas são cursos que existem, que já foram oferecidos e que podem ser oferecidos novamente. E a gente tem reforçado muito também a produção e a disponibilização de materiais à distância, sejam os cursos à distância, mas também vídeos relatando experiências, resgatando casos de sucesso na gestão de recursos hídricos, e também a possibilidade da gente trabalhar com seminários virtuais, em que a gente também na trilha aqui está oferecendo, inclusive para o ano que vem, uma série de seminários abordando questões importantes aí para a gestão, com a participação de vários representantes aí do SINGRE. Bom, e por enquanto é isso, né? Assim, eu fiz uma apresentação geral, a gente abre então para perguntas e dúvidas, e também com os comentários aí do Volney e da Soraya, contextualizando também esse trabalho. Muito obrigado, Luiz. Eu acho que é muito interessante aí essa, né, quando eu vi pela primeira vez, né, esse trabalho e essa forma de apresentação, né, de uma quantidade de produtos, né, relacionados à capacitação que ficam organizados, né, com essa metodologia, essa ferramenta das trilhas, esse é realmente uma ferramenta que pode ajudar muito a gente. Nós estamos precisando muito desse tipo de ferramenta para, vamos dizer assim, criar uma certa convergência até nessa agenda de capacitação no sistema. Nós estamos agora, por exemplo, tem 2 grandes programas aí que nós estamos trabalhando no âmbito da ANA, e eu queria ouvir um pouco o comentário, né, da Soraya também sobre isso, que é o caso do Progestão e Procomitês. Então, todo um processo que a gente está tentando de operacionalizar de uma forma mais, vamos dizer assim, menos burocrática, e também criar uma maior convergência entre todos os processos de certificação que nós estamos fazendo das metas desses programas, e como essa ferramenta pode ajudar, né, que ela já está disponível aí aos nossos, para todo mundo que quiser acessar no site da ANA, pode ajudar tanto, né, o pessoal que já está diretamente ligado ao sistema, como aqueles que estão na academia, que querem estudar, que querem, né, uma fonte a mais de informação. Então, eu acho que ela é uma ferramenta extremamente flexível, né? Estamos recebendo aqui algumas sugestões até de temas, como a questão de incluir os aspectos relacionados ao funcionamento das câmaras técnicas dos conselhos de recursos hídricos, né? São questões que, né, que preocupam as pessoas. E eu acho que esse vai ser um grande mérito dessa ferramenta, porque, como o Luiz mencionou, né, ficam claras algumas as lacunas também, né? Ficam claras as lacunas, a necessidade de produzir, e talvez, não quer dizer que não exista, mas talvez não esteja no nosso radar, e que a gente pode, né, ir atrás desses produtos e trazer, né, para colocar de uma forma, né, estruturada e facilitar o acesso de todos. Então, eu queria ouvir um pouco a Soraya sobre isso. Ok, Volney. Bom, parabenizar aí o Luiz e toda a equipe da ANA. Eu sei que não é fácil fazer essas trilhas, vocês terem aí que pensar em todas as possibilidades e caminhos, né? Mas eu acho que a gente já tem condições de percorrer essas trilhas. E o exemplo que vocês estão dando, né? A gente tem que unir esforços, né? Não dá para a gente ficar mais perdendo tempo criando coisa que já está aí com qualidade à disposição aí dos entes do sistema. Eu vejo, por exemplo, o Progestão, ele é um projeto extremamente importante, talvez nem tanto para alguns estados que já estão mais desenvolvidos, mas para muitos estados o Progestão ele foi fundamental para inclusive organizar a área de outorgas, né, de ter pessoal para dar suporte, para melhorar aí o atendimento também ao sistema. Os planos de capacitação, 23 estados, né, a última informação que eu tinha, já aprovaram seu plano de capacitação. Então, a capacitação, por conta do Progestão, como é uma meta, ele entrou no radar do conselho, então os conselhos começaram a olhar para os processos
formativos como processos importantes aí para qualificar a participação. Os pró-comitês, por exemplo, aqui eu acho que a gente ainda precisa conversar um pouco mais, ainda tem muitos comitês que não entendem aí muito o funcionamento do pró-comitês, qual é o objetivo do pró-comitês, né? Nós aqui em São Paulo, nós estamos agora, então foi uma forma de abrir um diálogo com todos os comitês, são 21 comitês, nós estamos elaborando os planos de comunicação, que é a primeira meta nossa, mas já em sequência nós vamos começar a trabalhar com o plano de capacitação. E eu vejo que a trilha, ela tem que permear esses planos de capacitação dos nossos conselhos estaduais e também dos comitês de bacias, né? Então, quando a gente for fazer os nossos planos aí, os que já estão elaborados, tem que utilizar essas trilhas, né? Porque eu falei muito aqui do comitê de bacias, mas isso não é diferente quando se aplica, me perdoe, aos conselhos estaduais e ao próprio Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Nós temos, infelizmente, ainda muitas pessoas que estão no sistema, que entraram recentemente no sistema e que precisam, sim, percorrer um pouco dessas trilhas para entender o funcionamento do sistema e poder contribuir. Eu vi também aí a Ivonilde sugerindo as câmaras técnicas. Realmente, a Câmara Técnica é uma instância consultiva do Conselho Nacional, do Conselho Estadual e dos comitês, mas ela tem que entender qual é o papel dela, ela tem que entender o que o comitê espera dela, o que o Conselho espera dela para subsidiar a tomada de decisão. Então, eu acho que a gente tem que se apropriar desse material das trilhas. Eu acho que você falou também uma coisa importante, Vonei, a gente também tem que conversar para fora do sistema, né? Eu tive a oportunidade agora de ter um contato com um pessoal que está fazendo um mestrado, e eles me pediram para falar um pouco sobre os comitês, porque eles não conhecem, não sabem como é que funciona o sistema. Então, acho que a gente tem também que sair um pouco para fora da nossa caixinha, né? E falar com as universidades, falar com outros conselhos, e começar também a mostrar um pouco, né, o que é a política de recursos hídricos e como ela precisa se integrar com as demais políticas, né? Então, eu acho que era isso. E Luiz, essas trilhas elas já estão disponíveis, a gente já pode, então, começar a percorrer, e se eu tiver alguma sugestão, se eu tiver uma dúvida, como é que eu faço, né? Se eu quiser, por exemplo, como foi falado aí das câmaras técnicas, mas eu percebi que está faltando material, como é que a gente faz para fazer essa troca com vocês? Então, você abordou duas características muito importantes aí da trilha, né? A primeira é de que as trilhas, elas são dinâmicas. A gente tem esses roteiros, mas ela é como realmente uma árvore que a gente vai cuidando, vai crescendo um galho, a gente vai direcionando, né, para que ele vá para um lado ou para o outro. E então, assim, até para você ter uma ideia do momento que a gente começou a elaborar as primeiras versões dessa trilha até agora, a gente já tirou e colocou vários cursos, né? Então, a gente está aberto, né, à coordenação de capacitação para o SINGRE. Tem os canais dela, tem o e-mail, tem os canais de comunicação e também o telefone, né, da equipe para atender as sugestões. A gente se baseou muito na montagem dessa trilha nos planos de capacitação do Progestão. Então, assim, demandas que são organizadas e elaboradas ali, né, a gente procurou considerar todas elas. E isso é muito importante, porque são documentos, quando a gente, né, tem todo o trabalho para montar e executar esses planos, é porque eles, apesar de se ter esse trabalho inicial, eles depois, eles racionalizam o nosso trabalho bastante, né? A gente passa a ter indicadores do que a gente precisa criar de cursos novos, o que está funcionando, o que não está, né? Então, muito do que está aí na trilha foi a partir do que tem sido construído com os planos de capacitação do Progestão.
E então a gente também recebe demandas por aí. E eu acho até que é a melhor forma de se colocar demanda, porque ela vem dentro de um contexto, vem com uma justificativa, com uma explicação. Né? A capacitação ela precisa ter objetivos, né? E precisa estar dentro de um contexto maior. Um curso isoladamente ele funciona pouco. Até assim, a ideia da trilha é para mostrar que a pessoa quer desenvolver conhecimentos, habilidades para atuar num processo, como por exemplo atuar num comitê de bacia, ela demanda vários tipos de conhecimento e é um conhecimento gradual. E outra questão também é que a gente procurou dar um foco e de colocar materiais que sejam pertinentes, sejam relacionados a essas entregas. Então, a gente tem essa questão de que a trilha é dinâmica e a gente está aberto justamente a sempre aperfeiçoar, incluir novos cursos, identificar cursos ou materiais que não estão dando resultado bom e também excluir. Né? Então, é um processo dinâmico. E aí também outra coisa que eu queria ressaltar é que a trilha, essa trilha de aprendizagem para comitês e conselhos é a primeira que está sendo lançada, né? Mas a Ana vai procurar organizar trilhas para capacitação para todas as entregas básicas nossas, seja de fiscalização, de outorga, de cobrança, sempre fazendo as trilhas direcionadas aos públicos, né? Que precisam conhecer sobre o tema, né? Mas assim, a ideia é a gente organizar isso para todas as entregas pelas quais a gente deve atuar na capacitação. Eu tirei aqui umas perguntas aqui, tá dando, pessoal, todo mundo está elogiando muito aí a qualidade do material. Deixar claro para todos aqui que foi disponibilizado já o link, né, aqui no nosso chat do link para as trilhas, né, no site da Ana. Então quem quiser acessar já está disponível, né? Tem umas perguntas aqui, que talvez uma mais endereçada aqui ao Luiz, e a outra talvez a própria Soraya também possa ajudar a comentar. A questão dos cursos semipresenciais, que serão só para integrantes dos órgãos públicos e comitê de bacias, né? Essa é uma pergunta aqui que o pessoal está fazendo, e qual vai ser, né, o alcance desses cursos semipresenciais. Porque os outros cursos são todos já disponíveis para, né, quem quiser acessar. E tem toda uma dinâmica até de certificados, talvez o Luiz possa explicar um pouco melhor. E também uma pergunta aqui no sentido de dizer, tudo bem, eu quero entender como funciona o comitê, mas se eu quiser participar de um comitê, como é que eu faço, né? As trilhas podem me ajudar também, eu trilhando esse caminho, chegar num comitê. Então, eu queria ver se a Soraya talvez pudesse comentar um pouco também isso aí depois. Mas, Luiz, sobre os cursos... Então, os cursos nossos, né, oferecidos pela Ana, os cursos à distância não têm limite de vaga, estão abertos a todos, né, os cursos à distância sem tutoria. A gente tem oferecido cada vez mais processos de capacitação como esse que a gente está fazendo agora, né, de mesas redondas, discussões ao vivo também que ajudam nesse processo, que também são abertos. Cursos semipresenciais, eles por terem um número limitado de vagas, a gente faz priorizando, né, alguns públicos, mas a maioria deles sempre tem participantes da comunidade acadêmica, interessados né, da sociedade em geral. Agora, a gente, justamente por às vezes ter esse limite de vagas com cursos semipresenciais, a gente tem que priorizar os públicos aos quais eles são destinados, mas a gente sempre está aberto para os demais interessados. E realmente, né, em vários deles, como a gente acaba oferecendo várias turmas, às vezes interessados que não estão nesse público prioritário podem não conseguir na primeira ou segunda turma, mas acaba conseguindo depois fazer o curso. Então, a gente não fecha os cursos para ninguém, mas a gente acaba tendo que colocar prioridades.
Bom, com relação à participação dos comitês, ai que bom, que alívio, né, que os nossos participantes estão assim, incentivados e estão querendo participar dos comitês, serão muito bem-vindos, né? O comitê ele é um plenário de entidades, né? É muito importante que a gente entenda isso. Ele é um grande conselho, a cada 2 anos, geralmente, é o processo eleitoral, e o processo eleitoral, ele tem todo um procedimento que é regulamentado pelo comitê e aberto a toda a sociedade, né? Geralmente, nós temos já no próprio regimento dos comitês quantas vagas vão para cada setor. Então, o que eu digo para quem quer participar do comitê? A primeira coisa, eu não consegui ver aqui de que estado que é, né, quem fez a pergunta, mas entrar, deve ter um portal da secretaria que faz a gestão de recursos hídricos, descobrir em que bacia hidrográfica você está, né, é a tua residência que você vai atuar, e aí você descobrir se naquele território você tem um comitê de bacias, né? Acho que numa pesquisa rapidinha aí no Google você consegue descobrir. E aí você vai, a partir daí, começar a se inteirar, estou falando isso da participação formal, né? Como que você pode, então, a partir de uma representação de uma entidade da sociedade civil ou de uma universidade, uma associação técnica, como é que você vai poder participar no momento da eleição, e aí tanto para plenário quanto para as câmaras técnicas. Você também tem a possibilidade de acompanhar, nós estamos aqui com o coordenador adjunto do Fórum Nacional de Comitês, né, o Genesiano está acompanhando, o Bush, que também é o coordenador, a Noviça Valéria também está participando. O Fórum Nacional tem feito um trabalho muito bacana, no sentido de divulgar aí o trabalho dos comitês e também trabalhar com capacitação para incentivar a juventude, as mulheres, as comunidades tradicionais a participar dos comitês. Então, eu diria isso, eu estou à disposição, acho que foi colocado o link aí do meu e-mail, depois, se quiser fazer um contato, eu posso ajudar a ver qual é o comitê, quem que é o contato, né? Nós temos aí uma grande rede, né, de colegas, o Hélio, que está aí do Fórum Capixaba, que participa do Conselho Nacional, do Estadual, que está também em todos os webinars. Então, tem muitas pessoas que vão poder ajudar as entidades que queiram, então, adentrar para esse mundo apaixonante que é da gestão de recursos hídricos. Isso é verdade. É muito apaixonante, né? Quem entra no sistema dificilmente sai. A gente tá vendo muitos velhinhos já, né? E esse processo de capacitação tem que se aplicar a todos, né? Tanto aos jovens como aqueles que já estão há um bom tempo também no sistema, né? Os cabelos brancos, as barbas brancas. Tem mais uma questão aqui que eu acho que tanto, né, o Luiz como a Soraya poderiam comentar, que eu acho importante aqui, que é essa questão de atores que querem participar desse processo, né, de construção dessa agenda de capacitação, né? Tem uma pergunta aqui da Nara Ferreira: como as universidades podem contribuir para esse processo de capacitação, né, de formação dos comitês? Eu sei muito bem que o Paranapanema, né, o comitê que eu acompanho, ele tem uma agenda fortíssima com as universidades, né? No ano passado mesmo tive um fórum lá com as universidades, com a apresentação de trabalhos, então todo um processo de fomentar, né, essa produção e reflexão sobre, né, essa prática dos comitês. E também a gente sabe que a própria, né, a agenda de capacitação da ANA incentiva e tem uma série de ações já relacionadas com as universidades. Então, queria pedir que vocês comentassem um pouco isso, talvez primeiro o Soraya, depois o Luiz. Eu adoro falar das universidades, Vanei. Então, você sabe, né? As universidades, elas sempre estiveram no dia a dia dos comitês nossos. Então, vou falar da vertente paulista primeiro do Paranapanema. Já em 2007, nós fizemos uma parceria com a Unesp para a produção de conhecimento e capacitação. Então, nós já tivemos turmas de mestrado, turmas de pós-graduação, voltado para estudos na bacia hidrográfica e também para os membros de comitê. Tá? Disso evoluiu já uma grande parceria com a universidade, e ela foi fundamental no momento
momento da gente consolidar o documento que justificava, né, a pertinência da instalação do Comitê do Paranapanema. Então, a universidade, ela nos ajudou com os estudos sobre a bacia hidrográfica, justificativas ao Conselho Nacional do porquê de um comitê de bacias naquela bacia. Atualmente, nós temos um grupo de trabalho das instituições de ensino superior e nós estamos montando a rede Uniparanapanema. É uma grande rede de articulação que vai conectar todos os institutos de ensino superior e universidades que atuam na bacia hidrográfica do Paranapanema para trabalhar com a produção de conhecimentos nas lacunas que nós identificamos no momento de elaboração do nosso plano de recursos hídricos. Também estamos formalizando, junto com a Unesp, a instalação do Centro de Pesquisas e Estudos do Paranapanema no campus da Unesp de Ourinhos, que vai ser ali um ponto de referência para os estudos e parcerias que a gente está fazendo com as universidades. Então, eu diria para a Nayara que é muito importante essa aproximação com os comitês de bacias, é muito importante que ela também participe, as universidades podem participar dos comitês, principalmente para dar esse suporte, né, de conhecimentos, de estudos para o comitê, nas suas câmaras técnicas e nos seus grupos de trabalho. Então, eu acho que o Paranapanema, ele tem muito a agradecer, nós temos feito trabalhos fantásticos com a universidade, ela inclusive coordena uma das câmaras mais importantes, que é a Câmara de Instrumentos de Gestão do Comitê. Então, também estamos à disposição aí, Nayara, depois se você quiser saber um pouco mais, mas seja muito bem-vinda aí também aos comitês. E realmente, assim, o exemplo aí do Paranapanema, da forma como eles conseguiram mobilizar e envolver as instituições de ensino da bacia, é muito legal. Vale a pena conhecer e saber como é que eles estão trabalhando com isso. E realmente, como eu falei, essa trilha que a gente está lançando, ela é uma base para várias outras ações, porque ninguém consegue fazer capacitação para um sistema, para um país do tamanho do nosso, com a diversidade regional, sozinho. A gente trabalha sempre com parcerias nos diferentes níveis, né? Desde o nível nacional até o nível da bacia. E isso daí é sempre bom ter em mente. A Ana, ela sempre, como o Volney citou, ela sempre apoiou, por meio de editais, projetos de capacitação desenvolvidos por instituições de ensino de nível superior. Agora, a gente vê realmente também a importância da mobilização dessas instituições pelo comitê, né? Tem esse exemplo do Paranapanema, mas a gente tem exemplo na Bacia do Doce, na Bacia do Piancó-Piranhas-Açu, em que institutos federais, universidades estaduais e federais se mobilizam, participam do comitê e também disponibilizam o conhecimento, né, acadêmico para processo de diagnóstico e de capacitação também no âmbito da bacia ali, para ajudar na tomada de decisão pelo uso da água, né? E então a questão é essa, assim, tem várias formas da universidade ou de uma instituição de ensino se envolver na capacitação, desde às vezes o processo simples de participar das reuniões e contribuir com o conhecimento, com a experiência nas discussões, mas também apoiando concursos e processos ali regionais importantes para o comitê. A gente está oferecendo uma trilha que é geral. Agora, é muito importante que cada comitê identifique questões específicas e demandas que só o pessoal da bacia vai também conhecer e saber responder. Então, tem capacitação que precisa ser desenvolvida pela prata da casa, pelo pessoal que está vivendo a realidade daquele comitê, porque são eles que conhecem aquela realidade, vão poder ensinar e compartilhar a experiência dele com os outros, com os colegas. Bom, gente, estamos chegando ao final, né, estamos chegando ao final do nosso webinar. Eu queria inicialmente, né, agradecer muito a Soraya
e ao Luiz pela sua disponibilidade, né, e pelo brilhantismo aí das suas apresentações, do seu debate, toda a experiência que vocês trazem para nós aí. Foi muito importante, né? Queria também registrar e agradecer, né, todo o trabalho de bastidor aí, de organização desse processo dos webinários, né, que a coordenação de capacitação da Superintendência de Apoio ao Sistema Nacional faz, né, aí agradecendo o nome da doutora Renata, e também, né, aspectos que eu acho importante de registrar antes do final, quer dizer, essas trilhas estão no site da ANA, né, vocês podem acessar agora, tá? Então, já está disponível todo esse material. Nós temos também, né, nós estamos trabalhando para formar trilhas para outros atores do sistema, né, e também, não só para os outros atores, mas também já para, né, temos aí a questão de curso de segurança de barragens, né, nós temos várias iniciativas que a gente entende que vão, né, convergir para esse processo aí das trilhas. E queria também registrar que quem tiver, né, obter o certificado, basta clicar no link disponibilizado no seu chat ao final do evento. E se inscrever, responde um breve questionário e pode emitir ali automaticamente seu certificado, tá? Lembro a todos, né, que os webinários de capacitação da ANA ocorrem sempre às quintas-feiras, das 17 às 18 horas, nesse caso, às 18h01, né, atrasamos 1 minuto, e o próximo será sobre o ADS 6 e Agenda 2030. Agradecemos a todos os participantes pela presença, mais uma vez ao Luiz e à Soraya, e até a próxima semana. Obrigado, boa noite.